Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal. Eu tenho tempo que eu não falo isso, porque às vezes esses dias têm sido dias muito corridos, assim, eu tenho ficado meio embolado, assim, na hora de gravar e tal. Mas a gente não pode esquecer, se você está chegando pela primeira vez, deixa aqui nos comentários se você está conhecendo o nosso canal, né? Pra gente saber quem está chegando, dar as boas-vindas também, mandar uma mensagenzinha. Você também que já faz parte, que já é um atraído, acolhe. Se você vê mensagem de alguém falando lá assim, ó, tô chegando pela primeira vez, bota lá, seja bem-vindo, irmão, vamos compartilhar, vamos animar, motivar uns aos outros a caminhar na presença de Deus, a buscar a palavra, a seguir, porque a gente tem que chegar no céu de galera, povoar o céu. E a palavra de Deus é um caminho para chegarmos ao céu. Bem, nesse domingo, último domingo de agosto, Jesus, faltam 4 meses para acabar o ano. Ontem a gente estava celebrando a Páscoa, agora faltam 4 meses para acabar o ano. Então, o tempo vai adiantado, então a gente tem que se converter, tem que mudar de vida, tem que começar a ser mais de Deus. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós, para sermos pessoas, homens e mulheres mais de Deus. Bem, então hoje, 22º domingo do tempo comum, a gente tem uma liturgia que dá a oportunidade, por isso eu vou aproveitar, de nós trabalharmos as virtudes cardeais. Quais são as virtudes cardeais? São as virtudes cabeça, né? São as virtudes que encabeçam, que cada um de nós devemos viver com muito esforço e com muita luta. Devemos nos esforçar para alcançar essas virtudes, para termos as virtudes cardeais, as virtudes cabeça, as virtudes que impulsionam, direcionam, que dão sentido à vida cristã. Então a gente precisa lutar e se esforçar para termos e para viver as virtudes cardeais. A primeira leitura vai falar sobre a mansidão dos trabalhos, que nós precisamos viver a mansidão nos trabalhos. Uma pessoa mansa é uma pessoa equilibrada, que não se deixa dominar pela raiva, que controla os seus impulsos, né? Às vezes a gente está escutando alguém falar e o sangue começa a ferver, a mão já fecha, já quer virar um socão na cara da pessoa, ou a pessoa ou vê uma situação injusta e já quer debater, retrucar, ou escuta algo e já quer entrar numa discussão e numa briga, né? Mas uma pessoa que tem a mansidão nos trabalhos, ela é uma pessoa temperante, que é a primeira virtude que a gente vai falar sobre as virtudes cardeais. A virtude da temperança, ela é a virtude que traz equilíbrio a cada um de nós. Lembra, temperança, lembra tempero, né? O tempero, ele dá equilíbrio, ele dá sabor à comida. Só que o tempero, ele precisa ser equilibrado. Se falta tempero, fica sem gosto. Se tem tempero demais, fica intragável, né? Então, o tempero, ele precisa ser equilibrado. A virtude da temperança é justamente essa virtude, do equilíbrio. Então, se você anda muito impaciente, muito raivoso, muito brigão, muito discutindo com todo mundo, nada tá bom e você quer brigar, quer bater de frente, quer discutir, você precisa da virtude da temperança para trazer equilíbrio para a sua vida. E contrapondo a virtude da temperança está o orgulho. Porque uma pessoa que não é temperante, ela acaba sendo orgulhosa. Por quê? O orgulhoso, ele só pensa em si mesmo. O orgulhoso, ele só escuta a si mesmo. Uma pessoa temperante, ela que é equilibrada, ela aprende a escutar os outros, ela aprende a pensar nos outros, a se colocar no lugar das outras pessoas. Porque muitas vezes a gente quer viver e fazer a nossa vida só baseado naquilo que a gente quer e naquilo que a gente gosta. Então a gente não quer escutar os outros, não quer ajudar, não quer fazer nada pelo outro, não quer estender a mão, não quer fazer nenhum movimento pelo outro. E isso a gente vai se fechando no egoísmo e no orgulho, que vai dizer na primeira leitura que o orgulho é o pecado mais enraizado no homem, que atrapalha de escutar a Deus e por isso ele vai ficar sozinho, sem a ajuda do Senhor. Então a gente precisa da virtude da temperança, porque ela também vai nos ajudar a escutar a Deus, porque a gente vai estar mais aberto para o outro, a gente vai estar menos impulsivo, menos transtornado para viver a vida. A segunda leitura vai falar para nós que devemos nos aproximar do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e vai falar dessa realidade do céu, né? Da realidade escatológica do fim, a Jerusalém celeste, o Monte Sião, que é o céu. E vai dizer
que lá é onde estão os justos, os espíritos justos, que chegaram à perfeição. Então, ou seja, uma vivência de justiça, que é a segunda virtude cardeal. Então, a temperança, a prudência é a próxima. É a última, na verdade, que eu vou falar. A temperança e a justiça são virtudes cardeais. O que é a justiça? A justiça é fazer aquilo que se deve fazer. Então, quando eu vivo a justiça, eu estou praticando e vivendo tudo o que eu devo fazer na minha vida e no meu dia a dia. E os justos se tornam mais perfeitos, e mais perfeitos vão para o céu, porque o céu é o lugar dos perfeitos. Então os justos e os perfeitos vão viver e habitar no céu. Então cada um de nós temos que viver essa realidade de buscar a justiça para chegarmos à perfeição. E aí a gente vai ver que existe uma diferença básica aqui para a gente entender algumas coisas. Tem uma diferença básica, que eu posso ser, às vezes muitos aí são boas mães, mas se você é uma boa mãe, mas não é uma mãe que reza, você não está vivendo a justiça porque não está fazendo o que tem que fazer, entendeu? Você pode ser uma boa mãe porque cuida bem dos filhos, porque trata bem deles, porque faz coisas boas, porque se preocupa com eles. Mas se você não reza por si e por eles, você não está fazendo o que tem que fazer. Você pode ser um bom trabalhador, chega no horário, sai no horário, se dedica, se gasta pelo seu trabalho. Mas se você não reza, você não faz o que tem que fazer. Então você pode ser muito melhor, tá vendo? Como a gente tem espaço para crescer, tem gordura para poder caminhar e pode ainda avançar. Às vezes a gente pode pensar, eu dou conta, né? A gente vai fazendo as coisas porque a gente dá conta. Você dá conta do trabalho de casa, dá conta do trabalho fora, dá conta das atividades do dia a dia, mas não reza. Então não faz o que tem que fazer. Então não vive uma vida na justiça, ou seja, ainda precisa caminhar para chegar e alcançar a verdadeira perfeição. Então falamos da temperança e da justiça. A terceira das virtudes é a virtude justamente da fortaleza. Porque o Salmo vai falar para nós que preparastes uma mesa para o pobre. O pobre é aquele que tem a virtude da fortaleza, porque ele corre atrás do que ele quer, ele não desiste, ele confia em Deus. Então, para esses que vivem a fortaleza, que vivem a resiliência, que não desistem, eles vão alcançar a graça de ter uma mesa preparada diante deles. Vão ter uma graça da parte de Deus especial. O pobre também, um pouco da primeira leitura, vai falar também porque o pobre é humilde. Humilde no sentido de não ter nada, mas também humilde de coração. Então, porque Deus vai se revelar aos humildes. E aí não tem como a gente não lembrar da Virgem Maria. Ele olhou para a humildade de sua serva. O Senhor está com um olhar atento aos humildes que vivem a fortaleza também, que fazem esse caminho. Então nós precisamos buscar viver a humildade também, junto com a fortaleza, que é não desistir, que é perseverar nas dificuldades, que é buscar dar firmeza na carne, sabe? Passar pelos problemas, pelas dores, pelas dificuldades, mas não esquecer de Deus, não tirar os olhos do Senhor e não desistir dele. Chorar, mas chorar com o Senhor. Passar pelas dificuldades, mas passar pelas dificuldades com o Senhor. E o Evangelho vai falar sobre a terceira. Então, temperança, justiça, fortaleza e a prudência. A prudência que também é mesclada com a sabedoria, que é saber escutar a Deus, que também está na primeira leitura. Então, a prudência é respeitar os seus limites, é reconhecer os seus limites, reconhecer as suas debilidades e respeitá-lo. Por exemplo, se eu sei que eu estou lutando, por exemplo, contra a bebida, então eu não posso sair com pessoas que bebem. Eu tenho que evitar festas onde vai ter muita bebida. Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de se me dá uma oportunidade, eu estou fazendo fofoca, então eu tenho que parar de andar com pessoas que fazem fofoca, porque vão me levar para esse pecado. Então eu preciso aprender a reconhecer os meus limites, reconhecer a minha fraqueza e não me permitir estar em ambientes ou lugares onde a minha fraqueza vai ser potencializada ou vai ser liberada a viver. Então isso é prudência. Prudência também, como diz o Evangelho, é não escolher os primeiros lugares, esperar ser convidado para ser colocado no seu lugar. A gente não tem que escolher um lugar. Às vezes a gente quer escolher cargo, posição, função, quer escolher tudo. Não, a gente tem que ficar no nosso lugar e esperar o convite do Senhor, esperar o chamado do Senhor para que aconteça. Às vezes a gente quer
dar jeitinho, passar na frente, atropelar, resolver pelas próprias mãos e dar nosso jeito, e a gente acaba atropelando as coisas e não vivemos a prudência. A prudência é entender que tudo também tem um tempo em Deus. A prudência também é entender que Deus faz a sua obra do seu jeito e a gente precisa passar pela prova do tempo, passar pelas dificuldades que precisamos passar, porque estamos sendo formados. A dificuldade, eu falei domingo passado, é como uma escola que vai formando a cada um de nós. A tribulação e a provação são uma escola que vai nos formando para conhecer verdadeiramente a Deus. Não tem como não lembrar de Jó. Na tribulação eu conheci a Deus. Assim foi a vida de Jó. Ele já era um homem justo, Jó já tinha virtudes e já era um homem justo, mas ainda assim na tribulação ele conheceu a Deus, porque ele foi forte, justo, temperante e prudente, reconhecendo o seu limite e esperando o momento em que Deus ia fazer toda a obra. Outra coisa também é que a gente precisa entender que quando eu reconheço meus limites, eu abro espaço para a ação de Deus. Porque quando eu reconheço, caramba, eu não consigo fazer isso sozinho, aí abre espaço para Deus fazer. Porque se eu não, sem prudência, eu vou fazendo tudo e não deixo Deus fazer a parte que é dele. Eu vou fazendo tudo e não dou espaço para Deus. Agora, quando eu reconheço o meu limite, que eu só posso ir até aqui, Deus começa a fazer esse novo caminho para eu avançar. Então, o avançar, o crescer em Deus, também passa pela prudência. Quando eu reconheço até onde eu posso ir e dali em diante eu me abandono em Deus. Eu reconheço aquilo que eu posso fazer e o que eu não posso eu deixo nas mãos do Senhor. Me abandono e me lanço nele para que ele possa fazer. Então, prudência é sempre fazer o máximo que eu posso. Também não é ser negligente, ou ser omisso, ou ser medíocre. É fazer o máximo que eu posso, reconhecendo que eu sou limitado e deixo Deus fazer o resto. Mas eu faço o máximo que eu posso, eu vou até o máximo e ali Deus completa a obra em mim. E toma sempre cuidado, reconheça seus limites e não permita que ninguém abuse, transpasse ou exija de você aquilo que você não pode ou não está preparado para oferecer. Lembra que foi no evangelho de ontem, de sábado, que nosso Senhor dizia que deu 5, 2 e 1 talentos segundo a capacidade de cada um. Então Deus respeita a nossa capacidade, Deus respeita a nossa limitação. Não deixe que homens desrespeitem você ou façam de você aquilo que você não deve ser. Deixe somente que a sua vida esteja nas mãos de Deus. Reconheça seus limites e abandone isso no Senhor. Dê o seu máximo naquilo que você pode e Deus vai completar tudo o que necessita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.